Bom, hoje o nosso trabalho é composto por mim, Lohane, Yolanda, Laisa e Naeli, e a gente vai falar sobre a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa ela foi um processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Isso aconteceu após longos anos de guerra civil, em que as forças comunistas de Mao Tse-tung lutaram contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. E com essa vitória foi fundada a República Popular da China e as transformações começaram logo a ser implementadas pelo novo regime comunista. Bom, para que a gente entenda um pouco melhor sobre o que aconteceu na Revolução Chinesa, é necessário conhecer um pouco sobre os antecedentes, o que antecedeu essa revolução, o que estava acontecendo na China antes dessa revolução. No começo do século XX, a China era governada por uma monarquia e essa monarquia se encontrava enfraquecida por conta das diversas influências, das diversas interferências estrangeiras. Os movimentos nacionalistas, eles surgiram depois que o território chinês foi ocupado por diferentes nações. Em 1911, a Revolução Xinhai deu início a um governo provisório, colocando fim na monarquia chinesa. Esse governo provisório, ele era uma república, então foi uma república de governo provisório. República formada por um governo provisório. Todo o período após 1911 foi bastante intenso e conturbado na China, o que acarretou uma grande influência para os movimentos separatistas. Então, de 1916 a 1927, ocorreu a luta contra esses movimentos que era liderada pelo Partido Nacionalista. Então, essa luta era liderada pelos partidos nacionalistas. Enquanto isso, se fortalecia um outro grupo político, que eram os comunistas. Esse fortalecimento ele se deu ao sucesso na Revolução de 1917, que ocorreu na Rússia, e o resultado desse crescimento do comunismo foi o fortalecimento da classe operária, que levou então ao surgimento do Partido Comunista Chinês, o PCC, em 1921. Um dos 57 membros do Partido Comunista Chinês era Mao Tse-tung, que é um nome de grande relevância para o PCC durante os anos seguintes e também é um nome que vamos ver muito durante a Revolução Chinesa. Bom, em continuação do nosso trabalho, agora vou comentar mais sobre a Guerra Civil na Revolução Chinesa. Depois que o PCC ele foi instituído, tratou-se de criar relações com o Kuomintang, que foi o maior partido da China naquele período. As ligações iniciais foram bem amistosas, uma vez que, a partir da mediação da União Soviética, o Kuomintang aceitou acolher os comunistas em seu quadro, desde que submetidos ao comando de Sun Yat-sen. A União Soviética, ela também se estabeleceu como a parceria econômica do Kuomintang, que forneceu armas e outros recursos econômicos importantes. O apoio soviético a um partido visto como burguês acontecia porque afirmavam que a China não possuía as condições históricas necessárias à transição para o socialismo. Com isso, a relação do Kuomintang com os comunistas alterou-se a partir do ano de 1925, quando Sun Yat-sen faleceu a Chiang Kai-shek e ele acabou assumindo o partido. Os comunistas eles passaram a sofrer uma intensa repressão do Kuomintang, porque o PCC ele começou a registrar um crescimento considerável, sobretudo nas grandes cidades chinesas, no qual incomodava Chiang. Chiang Kai-shek ele ordenou que perseguissem os comunistas, e para isso ele mobilizou algumas tropas para que pudessem cumprir com essa tarefa. Com o aumento dessa repressão contra os comunistas chineses, e acabou colocando eles em uma situação de risco. Então, para evitar uma total aniquilação do movimento, eles optaram
acharam melhor se refugiarem em zonas do interior. Isso aconteceu entre 1934 e 1935. E essa fuga ficou conhecida como Longa Marcha, por motivo de que esses comunistas percorreram quase 10 mil quilômetros, saindo das regiões de Jiangxi e Fujian para se estabelecerem em Yan'an. A guerra civil que acontecia na China entre os comunistas e os nacionalistas foi parcialmente interrompida em 1930, porque os japoneses se tornaram uma ameaça muito grande para ambos, tanto para os nacionalistas como para os comunistas. E o Japão tinha interesses imperialistas na China, desde o final do século XIX. E na década de 1930, ele ampliou essas interferências no território chinês. O Japão oficialmente invadiu o território chinês em 1931. E esse território foi o território de Manchúria, na qual os mesmos inventaram um estado fantoche, na qual ficou conhecido como Manchukuo. Esse conflito se intensificou, esse conflito entre a China e o Japão se intensificou e fez com que o Japão declarasse guerra aos chineses. Isso em 1937. E para concentrar esforços contra esses japoneses, os comunistas e os nacionalistas, eles concordaram em impor uma trégua na luta que eles travavam entre si, que era a Guerra Civil. E essa guerra da China contra o Japão ficou conhecida como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Porém, tem alguns historiadores ainda que registraram que mesmo com essa trégua, os nacionalistas e os comunistas ainda disputaram entre si, ainda tiveram uma briga ou uma luta entre si. A luta contra os japoneses durou 8 anos e terminou em 1945, quando o Japão foi derrotado no final da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos chineses, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek se reuniram para discutir sobre a formação de um governo conjunto na China. Essas negociações não deram certo porque os nacionalistas queriam forças comunistas totalmente desarmadas, que foi rejeitado pelo presidente Mao Tse-tung. Assim, a Guerra Civil foi retomada em 1946, com as forças nacionalistas recebendo o apoio dos Estados Unidos. Apesar do apoio dos Estados Unidos, as forças de Chiang Kai-shek não possuíam a popularidade que os comunistas tinham entre os camponeses. Esse apoio existia porque, durante a guerra contra os japoneses, foram os comunistas que defenderam a população camponesa. Após o reinício da Guerra Civil, as forças comunistas eram superiores às nacionalistas, que de 1946 a 1949 ampliaram seu domínio sobre o interior da China, deixando os nacionalistas isolados nas grandes cidades. Em janeiro de 1949, as tropas comunistas conquistaram a cidade de Pequim. Assim, Chiang Kai-shek, toda a cúpula do Kuomintang e a alta burguesa fugiram da China. Com a fuga dos nacionalistas para a ilha de Formosa, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949 e iniciou as transformações que implementaram o comunismo na China.